Gravando. Beleza. Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Para mais um episódio do EasyCast e também para começar essa nova temporada de 2022, a gente ainda não tinha feito nenhum podcast esse ano. A gente convidou um cara muito especial para estar aqui com a gente, mas primeiro quero dar boas-vindas ao Fábio. O Fábio é nosso diretor da parte de desenvolvimento, nosso CIO. Eu sou o Murilo, diretor comercial aqui da EasyDots, diretor de marketing também da empresa. E a gente está aqui com o Evandro Tenfen. Evandro, pode se apresentar aqui para a gente, por favor? Olá, tudo bem? Eu sou o Evandro, atuo como gestor executivo na TOTUS e são 16 anos já nessa área de tecnologia e nesse universo que não envolve só máquinas, não envolve só desenvolvimento, envolve também pessoas, né? Sem as pessoas a gente não consegue fazer nada. Principalmente as pessoas, né? Legal, e hoje é principalmente sobre isso que a gente vai falar, tá, pessoal? Sobre pessoas, sobre gente, sobre cultura, enfim. E Evandro, antes de entrar nas outras pessoas, queria saber um pouquinho sobre o Evandro. Como que você foi parar nesse mundo da tecnologia? É uma história bem interessante. Vou falar para vocês que foi por exclusão. Eu não tinha muita alternativa para fazer uma graduação, não conseguiria fazer uma graduação particular. Então, dentro das opções que a universidade pública possuía, eu fui eliminando as opções onde eu não gostaria de estudar. E não por conhecer profundamente, né? Hoje eu recomendo que as pessoas que vão decidir uma graduação se informem com quem já fez aquilo, mas eu fui por exclusão e sobrou informática. O nome do curso na época era informática, 5 anos, integral, hoje ciência da computação. Eu nem sabia, eu sou formado em sistemas. Quando fui fazer o curso, eu nem sabia o que era sistemas, assim dito. Era o que tinha. Era o que tinha. Falei, acho que mexe com computador, né? Deve ser legal. E naquela época era isso, era mexer com computador, coisa nova, internet de escada ainda, que a gente precisava esperar passar meia-noite para você conectar, né? E não consumir. Na minha faculdade já era com cabo. Já DSL. Mas foi isso que me levou para a área da tecnologia. Mas eu entendo que as coisas não são por acaso, né? Eu falo que foi por exclusão, mas eu sempre gostei de automatizar as coisas. Nunca me cativou ações repetitivas, ações de ficar fazendo a mesma coisa sempre. Então, quando eu entendi um pouquinho de computação, entendi de Excel, tive a oportunidade de aprender Excel em um curso, em uma cooperativa na cidade que eu morava, eu comecei a me encantar por aquilo, pela possibilidade de automatizar as coisas. E Excel, Evandro, dá show. Fazia cada planilha lá na empresa que só ele conseguia mexer nela, da manutenção depois. Eu gosto demais do Excel, porque o Excel ele te permite, inclusive, fazer POCs, né? Você fazer provas de conceito antes de implementar um sistema. Você pode simular, você pode... Enfim, e conhecendo isso, gostando de computador, isso fez com que eu fosse para um curso de informática. Um curso que nos primeiros anos me chocou bastante, né, porque era muito cálculo, muita matemática, física. E eu falei, puxa, o que me atraiu para cá foi a computação, não a matemática. E na inocência, né, sem saber que a matemática que fazia com que tudo acontecesse. Exato. Então foi isso. Por muitas vezes eu pensei em desistir. Pelo menos nos 3 primeiros anos. Depois disso, no 4º e 5º ano, com as disciplinas de computação, o curso ficou muito mais atrativo. E no 5º ano eu tive a oportunidade de estagiar. Então essa é uma ação muito interessante, porque eu fui colocar em prática o que eu via na faculdade. E, novamente, um outro choque, porque a teoria da faculdade, na prática, ela era diferente. Então foi uma outra surpresa, mas uma surpresa positiva, porque como eu não gostava tanto assim da teoria, a prática fez com que eu falasse, puxa, é isso, valeu a pena esses 4 anos e meio. E aí comecei com um estágio de desenvolvimento, eu era desenvolvedor de software. Eu tinha código seu lá Até hoje tem código meu rodando em clientes e tive
oportunidade de trabalhar num time com uma liderança técnica muito competente, aprendi muito com os colegas. Isso só foi fazendo com que eu gostasse cada vez mais da computação, mas da programação não. E numa empresa, quando uma empresa ela é pequena, ela está crescendo, oportunidades aparecem todos os dias. E chegavam para mim as oportunidades. Evandro, você aceita ir para a área de negócios? Aceito. Indo para a área de negócios, outro desafio que eu tive foi entender de negócios para conseguir automatizar através da tecnologia. Porque eu ia para reuniões onde as pessoas falavam termos da administração, da parte de gestão que eu não conhecia. Então, logo que eu comecei a atuar na consultoria, eu senti necessidade de aprender mais sobre administração. E quando você vai para a administração, vem a parte de processos, a parte da organização, e não tem como fugir da parte de gestão de pessoas, né? Entender de RH. E foi assim que a minha carreira ela foi sendo moldada, aproveitando essas oportunidades. Não que eu tivesse desenhado isso, não que com 17 anos, quando eu escolhi o curso que eu me formei, eu saberia que eu ia fazer um MBA em gestão empresarial, depois gestão de projetos, e lá em gestão de projetos novamente, né? Uma disciplina só sobre RH, pessoas. Legal, Evandro. Evandro, só agradecendo você pelo convite, tá? Você sempre foi uma pessoa que eu sempre levo como espelho, assim, profissionalmente. Até na criação dos seus filhos, eu acho muito bacana. Falo, o dia que eu tiver filho, eu quero ser igual ao Evandro, sabe? Então, me espelho bastante em você. Parabéns pela pessoa que você é. E, novamente, obrigado por ter vindo. Falando um pouquinho da sua carreira hoje. Como que ela está? Como que está sendo esses novos desafios agora? Como você pode explicar isso para nós? Legal. E agradeço o convite também, tá, Fábio, Murilo, antes de falar de carreira aqui. Para mim é uma satisfação imensa poder estar aqui, compartilhar um pouquinho de experiência, trocar ideias. Para mim, isso é muito motivador e é o que faz as empresas crescerem. É a troca de ideias, a troca de experiências. Quando você consegue aprender com as experiências dos outros, né? Ou até com os erros dos outros, por que não? Você economiza tempo, pula etapas aprendendo. E lá no Vale do Silício, uma coisa que eu observei foi muito disso. As pessoas não tinham medo de falar de ideias, falar do que elas estavam pensando, né? Indo para a carreira. Como que está a carreira do Evandro atualmente? A empresa que eu entrei como estagiário, cheguei até um nível de direção, chegou no momento que ela foi adquirida, né? Pela maior empresa de tecnologia hoje do Brasil, que é a TOTVS, e eu fui me moldando, me adaptando dentro da empresa. E hoje estou numa área de desenvolvimento de negócios. Então, novamente, mais um desafio. E quando eu olho, consigo olhar para esses 16 anos, eu vejo que é sempre uma escalada, né? Então, eu estou crescendo na carreira. Eu começo a ficar bom, surge uma outra oportunidade. E essa outra oportunidade, ela está numa montanha um pouco mais alta do que onde eu já subi. Só que você não pula do topo de uma montanha para o topo da próxima montanha. Então, você precisa descer o vale para chegar na base da próxima montanha e subir. E essa descida que é o momento que mais traz aprendizado para mim, porque eu preciso me reinventar, me redescobrir e repensar formas de atuar. Porque não há receita, não há métodos prontos, não há formas de fazer igual em todas as empresas. Então, é aprendendo, é fazendo benchmark, é trocando ideias, é errando, dando cabeçada mesmo, sabe? E se permitindo isso. A gente tem que saber que a gente vai errar nesse processo como um todo. Porque tem coisas que pode dar certo. Numa empresa, se você tentar, a nossa empresa, por exemplo, não dá, né? Com a mesma metodologia, com o mesmo segmento, só que não vai. Então, depende muito das pessoas e se reinventar, igual você disse, né? Poxa, tanto é que a gente passou por isso aqui dentro, né? Nós somos uma startup, EasyDots, que ela veio de um grupo econômico com quase 25 anos de mercado, né? Só que um mercado do quê? De contabilidade. Então, ele é um mercado bem mais tradicional, ele é um mercado que você trabalha muito na base da confiança, de estar perto, de chamar para passar. Meu pai já foi chamado para passar o Natal na casa de cliente
Mas eu até me assustei. Eu falo para você, né, quando eu entrei aqui, Evandro, que eu venho de uma empresa grande de tecnologia. Quando eu entrei aqui, eu falei, opa, o negócio é diferente. O pessoal sabe, é moldado diferente. Tudo, desde das pessoas, do jeito de se vestir, o jeito de se comportar. Meu sonho, eu falo pro pessoal, pegar o sócio aqui, ó, vamos lá conhecer a sede onde era o Elf, né? Conversar com o pessoal lá, ver se eles liberam, só para vocês conhecerem lá, para ver um pouco como que é esse mundo, que é um pouquinho diferente do que vocês vivem hoje. Mas o pessoal tá aprendendo, tá gostando um pouco. Isso, só que o que principalmente, que nem o Fábio já veio do mundo da tecnologia, mas eu estou há 10 anos aqui no grupo, passei 7 trabalhando em parte contábil ou consultoria, né? 2 anos em consultoria, 5 anos em contabilidade. Eu estava acostumado com que, quando se trata de empresa, você tem que trabalhar de calça, camisa, sapato e acabou. É isso, não tem outra opção. Principalmente tratando de um escritório, né? Quando eu vi, a gente abriu uma empresa de tecnologia e já o nosso primeiro sócio, ele já não vinha de camisa. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Daí, depois disso, chegou o inverno, o pessoal veio de calça moletom. Daí, eu fui ver um dia, teve um colaborador que trouxe uma pantufa, e daí ele entrava na empresa de tênis, colocava uma pantufa para ficar trabalhando. O que está acontecendo? É uma coisa muito diferente. E a gente teve que realmente se reinventar para atender essas pessoas, porque elas vieram do mundo da tecnologia. Então, uma empresa, ela não pode exigir de um colaborador que ele seja de um jeito, ele se adapte. É a empresa que tem que se adaptar às pessoas que estão dentro dela, né? E foi isso que a gente tentou fazer. E a gente teve que fazer isso no comercial, teve que fazer isso no marketing, teve que fazer isso na gestão interna dos colaboradores, enfim. E estamos aprendendo cada vez mais o que fazer com relação a isso, né? E isso eu chamo de cultura. A cultura da empresa, né? Como que é a cultura de determinada empresa, daquele segmento, daquele ramo de atuação. E a gente falou que não existe receita. Eu estava conversando sobre isso. Mas existem fases, existem ciclos. Quando a empresa foi fundada, quando a empresa ela estava crescendo, agora quando a empresa está abrindo uma startup, né? Quando imaginou-se que dentro de empresas consolidadas haveriam startups ali sendo incubadas. Exato. Uhum. Então é a cultura, é muito da cultura. E quando eu vi pessoas de moletom, e não só de moletom, Murilo, mas usando capuz, trabalhando, e você imaginando, puxa, é uma quebra de paradigma, talvez, até que você percebe que o resultado não está vinculado à roupa que a gente está usando. Exatamente. A forma que a gente se veste, a gente está de pantufa ou não. Mas é diferente, sim. E uma coisa é você se adaptar dentro da empresa, outra coisa é uma empresa que recebe clientes que vêm de fora, que talvez atuam num banco, atuam numa indústria e tem uma outra forma de se portar também, tem uma outra cultura, uma outra forma de agir. Eu tenho um exemplo, é até bacana comentar. Estava na antiga empresa também e um cliente foi visitar a empresa. Ali sentou comigo na salinha e ela era de vidro, assim, as salas de reuniões lá, né? Aí viu um rapaz passando, olhou pra mim assim, Fábio, tem uma pasta de pijama? Eu falei, não é bem um pijama, mas pode-se dizer que sim. É que a gente pode trabalhar de shorts, pode vir assim, se comportar de uma maneira, comportar, bem, que esteja bem vestido, mas a gente pode ficar à vontade aqui, com roupa, camiseta, boné, camisa de time. E ele achou espantado, porque ele vem de uma indústria, entendeu? Que é mais chão de fábrica, o pessoal um pouco mais sério, então ele ficou espantado, mas acho que ele gostou. É bacana, ó. E se ele tentar visitar uma empresa de tecnologia e chegar lá na indústria e copiar, ele vai ter dificuldades. Você imagina você ir na indústria, né, no chão de fábrica, como é chamado, social, de terno, e pedir informações para um operário. Falar assim, olha, eu gostaria de entender o que você faz aqui. Aquela pessoa vai se fechar, ela não vai querer conversar com você. Então, se você estiver mais próximo à forma como ela está vestida, como ela trabalha, ela vai sentir
à vontade para falar com você. Boa. Então tem disso também, né? Uhum. Numa empresa de tecnologia, eu vou lá de social, vou usar gravata e de repente vou falar com um colega que está de camiseta. Ele vai se sentir um pouco, né, menosprezado, talvez, vai se sentir diferente. Então, até a comunicação ela acaba sendo impactada num cenário como esse. Sim, verdade. Evandro, falando um pouquinho de gestão. Quando entrou a pandemia, então, assim, foi uma surpresa para todo mundo, não foi fácil. Como que foi para você ir para casa, home office, você liderar as pessoas remotamente? Porque tipo, no meu tempo lá, a gente viajava muito para atender cliente e a gente tentava fazer tudo no cliente porque remoto a gente tinha um medo, um receio, né? Como que foi isso para você? Deu certo? Não deu? No começo foi difícil? Como que foi? Conta um pouco para nós. Foi difícil, sim. No início, a gente teve vários pontos ali que a gente precisou se adaptar, né? Então, teve a surpresa positiva inicialmente, que foi, dá certo trabalhar de casa, dá certo trabalhar remotamente, dá certo você de uma semana para outra colocar mais de 200 pessoas para trabalhar remotamente. Cai performance no início? Sim. Temos dificuldades, tem questões de acesso, de conexões? Sim. Mas isso, tecnicamente falando, se resolve muito fácil. Então, tudo que foi relativo a questões técnicas, a gente superou de uma forma muito fácil. E era uma preocupação que nós tínhamos, que eu já pensava sobre esse modelo, já lia sobre isso, estudava sobre isso há muito tempo. Mas, novamente, uma coisa na teoria. Você lê sobre aquilo, algumas empresas falando que é muito positivo, outras se assustando, falando que é muito negativo, e de repente você não tem opção. Você precisa ir para esse modelo, ou você para a sua operação toda. Uhum. Então, isso funcionou muito bem. Essa foi a surpresa positiva. Desafios, uma parte que não é tão bacana, é a parte que envolve pessoas, seres humanos. Como você faz um processo seletivo totalmente remoto? Você só vê, né, do busto para cima, você não vê como a pessoa está se comportando. A pessoa liga a câmera. Quando ela liga a câmera, mas um pedido que eu faço, né, dependendo da reunião, se é para contratação, se é para feedback, eu gosto de ter a câmera aberta para ter o olho no olho. Então, essas questões, elas dificultaram um pouquinho o trabalho da liderança. Então, eu contratei pessoas remotamente, por vídeo, eu precisei dar feedback para pessoas por vídeo, eu precisei desligar pessoas por telefone. Então, isso, para um líder, para alguém que atua com gestão de pessoas, sabe o quão difícil é isso. Já não é fácil, tipo, pessoalmente, imagina por telefone, né? Por telefone, por vídeo. Não é uma situação bacana e não tínhamos opção. Pelas questões de segurança sanitária, não era uma opção vir para uma sala falar com a pessoa. Uhum. Então, isso esfriou muito os relacionamentos. Então, pessoas entraram, foram contratadas durante a pandemia e saíram durante a pandemia num relacionamento mais frio. Eu sou muito de estar próximo, de falar com as pessoas, de fazer reuniões, escrever no quadro, rabiscar. E eu precisei me adaptar nesse sentido. Então, nessa proximidade com as pessoas. Repensar formas de atuar, de garantir que a entrega acontecesse e garantir que a gestão de pessoas acontecesse também de uma maneira adequada, sem esfriar tanto. Mas esfria. O processo virtual, ele afasta um pouquinho as pessoas. Tanto é que uma questão que eu notei é mais fácil as pessoas se desligarem da empresa num cenário como esse. Ela entrou durante a pandemia, ela não criou vínculos. Não tem amizade com ninguém, não conhece ninguém. Não né? foi jogar futebol, não saiu para pedalar, não criou esse relacionamento que fortifica, que fala assim, é algo a mais do que o trabalho. Eu estou aqui não só pelo trabalho, Sim. não só pelo salário, eu tenho amigos aqui dentro. Esse foi um desafio e até hoje é um pouquinho difícil. O Fábio falou de situações onde as pessoas não abrem a câmera. Você não consegue fazer uma leitura do sentimento da pessoa. Você está dando um feedback, você está falando algo e a pessoa está com a câmera fechada. Como ela está se sentindo? Como está o emocional dela? Porque você vendo,
você adapta a sua fala, você muda, né? Você ia falar de alguma forma, você muda a forma como você vai falar. E remotamente, com a câmera fechada, você não consegue fazer isso. E qual que é a dificuldade hoje para liderar muitas pessoas? Ter gestão, ter o controle, por exemplo, na parte de tecnologia, a gente trabalha muito com entregas. Então, com horas, com entrega. Como que você faz essa gestão hoje? Fábio, é difícil mesmo. Liderar muitas pessoas é algo que dificulta muito o trabalho de um líder. Tanto é que a teoria da administração, ela fala de você ter grupos de 12, 15 pessoas, não mais que isso para cada líder. Sim. Mas mesmo 15 pessoas, quando você precisa pensar, puxa, eu vou fazer reuniões one-on-one, vou fazer reuniões individuais. Eu tenho 15 pessoas no meu time, eu preciso demandar, eu geralmente uso 1h30. Como que você organiza dentro de uma rotina corrida, 1h30 com 15 pessoas, quinzenalmente, mensalmente. Né? Então, a dificuldade de você liderar grandes grupos, você diretamente, enquanto líder, ter grandes grupos, é a atenção. Porque cada pessoa é um indivíduo, né, singular, ele é único. Então, não adianta você falar assim, olha, a cabeça do Evandro de quando estava na faculdade. Eu vou processualizar, eu vou criar formas de fazer uma repetição, vou criar uma fórmula no Excel aqui e eu faço no atacado para 15 pessoas. Não, com o Fábio eu vou falar de uma forma, com o Murilo eu vou falar de outra. Cada um vai ter o seu jeito, o seu formato. E é isso que nutre um relacionamento e a confiança. Para mim, a base de tudo é a formação da confiança. Você tem a confiança da equipe. Então, quanto maior o time, menos tempo você vai ter para acompanhar, para desenvolver, para mentorear. Um papel do líder muito importante é mentorear. É pegar na mão de uma forma muito autêntica, genuína, e acompanhar aquela pessoa para o crescimento profissional dela. E muitas vezes você vai conseguir fazer isso no exemplo. Quer ensinar alguém a fazer uma reunião de negócio? Leva ela junto com você, para ela te ver fazendo uma reunião de negócio. Sim, tá? Então, o desafio de grandes times é isso. O tempo que você consegue dedicar para cada um deles. Né? E aí recrutamento, né? Você precisa recrutar, você precisa definir metas, você precisa ver indicadores, falar com as pessoas, dar feedback. Tudo isso demanda tempo. Então, quanto maior o time, menos tempo você vai ter para cada um. Legal. O Evandro fala calmo, né? Uhum. Eu lembro, às vezes, quando precisava conversar sobre algum assunto sério, às vezes a gente estava estressado no serviço. Cara, você entrava conversava com o Evandro, você saia calmo. E ainda, puta, eu tô errado. E aí, então, obrigado, Evandro, tá certo. E falando sempre calmo, assim, bem interessante. Evandro, eu tenho uma pergunta. As pessoas que você lidera hoje, elas estão espalhadas por aí? Ou elas são pessoas que eram da antiga empresa que vocês trabalhavam? Murilo, as pessoas com quem eu atuo hoje estão espalhadas nesse Brasilzão. Estão dispersas, algumas delas eu nunca vi pessoalmente. Então, pessoas que foram contratadas durante a pandemia, algumas pessoas que vieram, né, de outros times para o meu time, mas tem dado certo, tem sido bacana. A gente tem tentado, né, na medida do possível, criar esse relacionamento, essa base de confiança. Vocês têm um formato de se encontrar com essas pessoas? Não tem um modelo hoje, algo que a gente fala, olha, vamos ter um bate-papo presencial. O que a gente procura fazer são happy hours. Então, remotamente, cada um vai lá, pega o seu café, a sua cerveja, o seu suco, né? Na sexta-feira, depois das 17. Vamos fazer um happy hour. Porque esse tempo para você falar de coisas que não estão vinculadas ao trabalho, é que começa a criar essa base da confiança. É o momento que eu vou falar assim, Fábio, eu tenho 4 filhas, e o Fábio vai conhecer mais de mim enquanto pessoa. E ele vai falar, puxa, o Evandro não é aquele chefe frio que só está pensando em resultados, indicadores, em números.
Ele também tem desafios, ele é uma pessoa como eu. E quando os times se veem, cada um se vê enquanto pessoa, enquanto ser humano, e você mostra as suas fragilidades, as suas limitações, isso começa a criar uma empatia muito bacana. Mas o pessoal conversa, tipo, eu nunca vi Evandro na vida. Só na entrevista, talvez, ou quando é para fazer um feedback. Aí a gente faz um happy hour lá e eu vou começar... O pessoal abre, fala sobre o pessoal dele, assim? Fala, Fábio, porque eu, trabalhando numa reunião que precisa ser sério, eu vou ser sério, mas numa reunião informal, eu vou puxar a conversa. Eu vou provocar as pessoas. Ah, tá. Então eu Uhum. costumo provocar sobre futebol, sobre time. Eu não assisto nada de futebol, não sei nada de regras de futebol. Mas eu vou para uma reunião, eu vou brincar. Eu falo, joga futebol, que time você torce? Né? Eu vou puxar para situações que eu gosto. Gosta de pedalar? O que você faz de atividade física? Como que é para você conciliar família e trabalho? Entendi. Ou amizades? Então, eu começo a puxar curiosidades que eu tinha quando eu estava com a idade daquela pessoa. Uhum. Porque geralmente são pessoas mais novas, né? Não sou tão novo assim também. E 22? Um pouquinho mais. E é isso, assim, ó. Interessante essa questão também, porque em visitas a clientes, eu aproveitava momentos do cafezinho, na hora do almoço, para fazer perguntas mais informais. No início eu imaginei que isso era proibido. No mundo corporativo você precisa ser sério o tempo todo, você não pode sorrir muito, você não pode falar de questões particulares. Mas foi quando eu comecei a falar de questões pessoais, família, dificuldade de fazer atividade física, né, conciliar horários, que eu comecei a entender que as outras pessoas também tinham essa dificuldade que eu tinha. Entendi. E assim, pelo menos no meu ver, comparando agora, tá, o escritório de contabilidade com, por exemplo, o pessoal de tecnologia. Não todos, tá? Mas é diferente os perfis, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma reunião com toda a equipe, com certeza eu que vou falar e um monte de gente só vai responder sim. Uhum. E não vai desenrolar, mas isso é perfil. Se já for lá na contabilidade, não. O pessoal... Todo mundo tem opinião. Todo mundo fala, é um pouco diferente os perfis. Isso, quando eu entrei aqui, eu também dei uma assustada. Só que eu já venho, como eu era analista... Então, o analista tem que conversar, né? Então, igual você falou, a gente é no cliente, cara, você acaba virando amigo. Amigo não, mas um colega mais chegado, porque, cara, às vezes é projeto de 1 ano, 6 meses, você indo toda semana e conversando com o cliente, você acaba sabendo muito, muito mais coisas. E isso o projeto andava super bem, né? Faz isso. Né? Agora, no home office... Eu não sabia essa questão das salas, que você tinha um dia de happy hour, assim. Que bacana. E cada líder define isso, tá? Não é que a empresa não é uma regra. Impõe. Porque se a empresa impor, se as coisas forem forçadas, já fica chato, já fica mecânico, né? Então é espontâneo. É bater papo, é você fazer piadinhas, brincadeiras, para descontrair também. Uhum. Legal. Evandro, e... Falando, hoje o assunto é gestão de pessoas, né? Mas, assim, como você caiu nesse mundo da gestão? Porque você falou que você era programador, mas foi uma oportunidade, você começou, cara, se intrometer, ir atrás, começou a liderar sem querer as pessoas. Como que foi isso? Porque acontece, às vezes você puxa a frente sem querer, você já tá na frente de um monte de coisa, né? E... O início foi quando a empresa começou a crescer muito. Nós éramos em 15. Então, quando eu entrei na empresa, éramos em 15. A empresa tinha 5 anos de existência. E quando ela começou a crescer, isso já era em 2012. 2012 teve um crescimento muito acelerado, muito rápido. Eu entrei em 2013 lá, acho que foi mais ou menos não lembro agora, mas pelo menos umas 30 contratações. 30 contratações. Nossa. E foi nesse momento, olha só, vou contar a parte boa e a parte ruim. Então, de 2012 em diante, que eu precisei me reinventar enquanto profissional. E entender que não é só processo, só automação que faz uma empresa funcionar. Eu imaginava que se eu tivesse ferramentas boas, processos bem azeitados, era só você trazer pessoas. E as pessoas falassem, olha esse manual, realiza esse processo, usa essa ferramenta.
Não, você tem que saber quais pessoas você vai trazer para trabalhar contigo, qual é o perfil de pessoas que você busca, qual é a bagagem que você quer que essas pessoas tenham. Né? Então, foi essa experiência na prática, errando bastante, que eu fui indo para a parte de gestão de pessoas. E talvez um marco muito importante foi um período onde eu estava com um estresse tão elevado que a psicóloga da empresa sugeriu que eu buscasse um apoio especializado. Ela falou, você está com sintomas de burnout. E eu tive... Sintomas do quê? Burnout? Burnout. Não conheço. Não conhece? Muita gente vai ouvir também, não vai conhecer. Depois explica para nós. Burnout, eu não vou saber explicar cientificamente, tecnicamente, mas é um estresse tão agudo, elevado, que ele começa a ter impactos físicos. Então, você pode ter falta de ar, você pode perder memória. Dores. Você tem dores, você tem... É um reflexo que começa... psicossomático, né? Você começa a se sentir mal com aquilo e uma pessoa que está mal consigo, fisicamente, não está doente. E ela não se cuida, não se trata, o que ela vai começar a fazer? Vai descontar nos outros sem querer, vai começar a chegar mal-humorado. E eu aceitei, de má vontade, a orientação de buscar apoio. E quando eu busquei apoio, eu me descobri enquanto pessoa, minhas limitações, minhas fragilidades, e descobri que eu podia ser eu integralmente, sem máscara. E aí as coisas começaram a ficar mais leves. Mas eu precisei aprender que, para ficar mais leve, eu precisava ter um time bom, eu precisava ter sublideranças, né, ou outros líderes no meu time para me ajudar. Porque se eu tentasse fazer tudo sozinho, com um time grande, eu não ia dar conta. E eu tenho um perfil de querer fazer com excelência tudo, com perfeccionismo, um detalhismo. Isso toma tempo, toma energia. E eu precisei começar a delegar. Uma dificuldade para um líder, uma dificuldade em gestão de pessoas, é você saber delegar. E para você saber delegar, novamente, conhecer as pessoas, ter confiança naquelas pessoas e entender que cada um vai fazer de um jeito. Não existe o certo ou errado, não existe só o meu jeito de fazer. Sim. E nesse momento, me entendendo enquanto pessoa, me entendendo enquanto líder, entendendo que eu precisava ter um time de pessoas feras para me apoiar, que eu fui caminhando para a gestão de pessoas. E aí uma dificuldade na época, que é uma dificuldade que as empresas têm hoje, muito mais acentuado do que naquele momento, estou falando de 2014, aquele momento, como você atrai pessoas. Como você fala para o Fábio que a EasyDots, ela é uma empresa que vai trazer oportunidades, onde ele vai se desenvolver. Como você cativa uma pessoa para estar numa empresa? Porque o mercado está extremamente aquecido, concorrido. Pois é. Então, eu tive que entender, com apoio, com mentoria, tá? Não foi sozinho, foi fazendo benchmark, foi tendo pessoas que me orientavam. Né? Então, além do apoio especializado psicológico para eu ficar bem, eu tive mentorias na parte de gestão de pessoas. Tá? Pessoas que foram me indicando cursos, me indicando formas de fazer as coisas. E eu consegui criar na minha cabeça um framework, porque eu, novamente, eu venho da área técnica, eu tenho que entender desenhado. Tudo que eu vou fazer eu preciso entender desenhado. E aí eu entendi que para eu recrutar pessoas boas, eu precisava ter diferenciais. Então aí a gente entrava na cultura, e uma cultura que precisava estar escrita, uma cultura que precisava estar não em mim, não na liderança, não só na gestão, porque o time estava crescendo muito. Quando o time é pequeno, você senta do lado da pessoa, a pessoa observa. Sim. Quando o time começa a crescer muito, você precisa ter algo escrito, um guia. Criamos o nosso guia de cultura. Eu lembro desse guia. Criamos o nosso propósito. Por que a gente existe enquanto empresa? O que a gente quer fazer para esse mundo? Qual que é o legado que a gente quer deixar? E isso tudo foi fazendo com que a nossa marca empregadora, e um desafio muito grande, uma empresa que não era conhecida em Cascavel.
A empresa não, né? O nome é americano, Wealth Systems. Você quer ver a dificuldade quando eu ia falar o e-mail para um cliente. Graças a Deus, com o tempo diminuíram, mano. Daí era só AWS. Exatamente. Mas era muito grande, era difícil letrar, né? Então, as pessoas não conheciam a empresa em Cascavel. E nós precisávamos atrair pessoas da região toda, porque só Cascavel não supria a demanda de profissionais. E então fomos para a marca empregadora, tivemos participação no GPTW, que ajuda muito as empresas. E eu vi que vocês são certificados ali. Isso é um carimbinho, é uma marca muito bacana. É uma forma de você falar com 4 letras que você tem um framework de gestão de pessoas que torna a empresa diferente. E aí, uma vez que a pessoa está dentro da empresa, o que atrai ela? Desenvolvimento. Qual que é a carreira? Qual que é o plano salarial? Ninguém trabalha voluntariamente. Se tiver alguém, me avisem ali. Mas também está querendo. A gente está precisando muito desses voluntários aí. A gente tem sonhos profissionais. Então, o que as pessoas buscam, né? Eu quero me desenvolver enquanto profissional, mas eu também quero ser reconhecido financeiramente. Eu tenho necessidades financeiras. Ok, superado isso, eu preciso ter desafios. Então, quais são as minhas metas? Como eu sou medido? E depois, como eu sei que eu não estou indo bem? Então, eu preciso ter um ciclo de feedbacks. E, em algum momento, como, de repente, aquela pessoa precisa ser desligada. Você fez um alinhamento bacana na entrevista, você trouxe desafios para elas, você trouxe uma remuneração adequada, justa, coerente com o mercado, você colocou metas, mas aquela pessoa não apresenta resultados, você dá feedback uma vez, ela não muda, você dá feedback 2 vezes, ela não muda, e você precisa tomar a decisão de desligar uma pessoa. A parte mais difícil da gestão de pessoas, para mim, é chegar ao momento de fazer um desligamento. Com certeza. E contando para vocês um caso aqui interessante, nós nos chamávamos de família, nós falávamos que nós éramos uma família. E eu precisei mudar isso com o tempo. Porque como você desliga alguém da sua família? Pois é. Você não escolhe um irmão, um familiar. Você não vai ser mais meu irmão hoje. Agora você não... Né? E aí eu precisei entender isso em mim, novamente. Começou por mim. Entender que eu tinha dificuldade de desligar as pessoas porque eu considerava uma pessoa da família. E comecei a chamar de amigos. Né? Somos um time de amigos. Amigos, aquele amigo verdadeiro, que você pode contar nos momentos difíceis, nos momentos alegres, você conta com ele. Aquele amigo que fala assim, cara, onde você cortou o cabelo? Quem fez isso contigo? Né? Alguém que tenha essa liberdade para te falar de forma muito sincera. Você não está indo bem. Aqui você está indo muito bem. Então, o momento do desligamento é importante também. Tá? E a lição que eu sigo, seja cauteloso para contratar, mas seja rápido para desligar. E o desligar é o desligar o profissional, é você encerrar um contrato de trabalho. De repente, esse termo encerrar um contrato de trabalho, ele seja mais adequado. Mas ali, naquele momento, você tem um ser humano, né, que tinha uma segurança financeira e que você, de repente, enquanto pessoa, vai ajudar ele a se recolocar no mercado. Só que assim, a gente, por exemplo, você não desliga uma pessoa à toa. Então, você já vem dando um feedback, você já vem dando sinais, você já vem pedindo para a pessoa melhorar, entendeu? Então, ela também tem que ajudar, né? Tem que esperar. E isso, Fábio, na gestão de pessoas, talvez seja um ponto-chave. Se você, levando agora para o direito, tá? Mas usando termos do direito aqui, ó. Por que o direito usa contratos? Se você consegue fazer combinados, o que os pais da gente falam? Combinado não sai caro. Então, se no momento da entrevista você tem um descritivo de cargo muito claro, você tem as metas que aquela pessoa precisa atingir e você combina isso na entrevista, a pessoa vai trabalhando em 3 meses, tempo de experiência, né? Você tem os 45 dias, depois de 90 dias, para fazer um desligamento dentro do período de experiência. Sim. Você acompanha muito próximo essa pessoa. Passou da experiência. 3 meses, feedback de novo.
feedback, reforçando o que é positivo, falando do que a pessoa pode mudar. A pessoa que está engajada, disposta, ela vai pegar aquilo como um presente, abraçar e falar, eu quero melhorar. Me ajuda. Você vai ter, em algumas situações, até a pessoa fala, me ajuda. O que eu faço? Que livro eu leio? Que curso eu faço? E assim você vai conduzindo. O combinado lá do início, e combinados podem ser recombinados a qualquer momento, não existe problema. Sim. Né? Então, eu criei, com o apoio do mentor, um contrato de trabalho. Mas não é esse contrato legal, com cláusulas. É um contrato, você aceita ser o melhor profissional que essa empresa precisa ter para essa função? E ele tinha que marcar, sim ou não. Você aceita os padrões de performance que nós temos? Sim ou não? E lá no final ele tinha que assinar. Falando, eu quero ser, isso foi a partir de 2018, eu quero fazer parte. Então as pessoas queriam fazer parte da empresa. Bem bacana, Evandro. Passou de um momento onde as pessoas não conheciam a empresa para um momento que as pessoas passavam na frente do prédio e falavam, meu sonho é trabalhar aqui. Que massa. Sim, e aconteceu mesmo. Teve uma época que, pelo menos todo mundo que eu conheci da área de tecnologia que não trabalhava com nós, falava super bem da empresa, né? Nossa, cara, que empresa, tal, todo mundo comentando, meu sonho é trabalhar lá. Eu, vamos entrevista lá. Mas é bem isso, Evandro. E eu ouvi muitas pessoas, tá, Fábio, Murilo, fazer pesquisa. O meu ponto de vista, a forma como eu olho algo, é o jeito que eu entendo que aquilo é positivo. Mas quando você pergunta para as pessoas o que elas acham de um determinado tema, você vai se surpreender. E elas vão, olha só, você faz algo, você pilota, e eu usei sempre muito esse termo, né? Vamos pilotar isso? Se não der certo, a gente muda. Pilotamos. Faz pesquisa de satisfação. E nós gostávamos de fazer pesquisa nominal, né? A pessoa tinha que ir lá escrever o nome, falar, eu sou o Evandro e eu acho que isso aqui está ruim. E criamos um ambiente de confiança onde a pessoa se sentia muito à vontade para colocar o nome e trazer sugestões. Você viu que eu aprendi a fazer essa parte piloto? Direto aqui, a gente vai fazer uma coisa. Será que vai dar certo? Não sei, vamos tentar. No máximo a gente vai parar no meio do caminho, vai ajustar e vou fazer diferente e bola para frente. Mas tem que tentar, né? Então é um piloto de algum propósito. Eu falei que você estava com o seu maior fã aqui, né? Tá certo. Evandro, você já passou por algum mal bocado, alguma coisa, alguma saia justa com algum colaborador? Alguma coisa? Fábio, quase toda semana, para não falar todo dia, né? As pessoas são únicas, né? Nós somos únicos. E tem uma situação que foi bacana, que inclusive eu citei numa palestra que eu fiz em 2019, que me marcou muito, que após uma reunião onde eu estava falando de projeto, um projeto muito importante, eu citando, né, o que eu trazia da teoria, estava recém aprendendo sobre isso no MBA de gestão de projetos, falei, vamos alocar os recursos para executar esse projeto. E tudo bem, é um termo comum para você falar, seja em recursos humanos, seja na área de gestão de projetos, você alocar recursos humanos. Não sei se você já ouviu falar, já, né? A gente lá antigamente era bastante mesmo, recursos. Mas para quem não sabe... Para quem não sabe, e recursos são as pessoas que vai ser Exatamente. alocada para um projeto, por exemplo. Exato, só que o recurso ele pode ser a pessoa, ele pode ser uma viagem necessária naquele projeto, ele pode ser um computador, uma máquina. Pode ser qualquer coisa, né? Recurso é um nome genérico. Sim. E o profissional saiu da reunião e, de uma forma muito ousada, né, eu diria, ele falou assim, Evandro, gostaria que você não me chamasse mais de recurso. Caramba! Não se direcionasse a mim, não se dirigisse a mim como recurso. Na hora, não entendi, não caiu a ficha, tá? Eu sou um pouco lento, processador um pouco demorado. Pentium 2 ainda. E se não bastasse isso, esse povo da tecnologia pegou e mandou um link para mim de uma reportagem no chat. Por que você não deve tratar as pessoas como recurso? Eu até sei que foi. E esse foi um caso bacana, né? Hoje eu conto ele de uma forma até
humorada, mas foi algo que mexeu muito na forma como eu olho para pessoas, como eu ajo com pessoas. Mas agora você usa recursos ou parou? Parei de usar recursos, né? A primeira vez que eu escutei esse termo, eu também fiquei meio chateado. Sem entender muito, pô, meu, mas é um recurso. Isso que eu ia falar, que você era o recurso. Eu era o recurso, daí você começa a pensar um pouco diferente mesmo. Eu também não, assim, olhando de fora, assim, eu também acho legal, acho a palavra recurso. E muitas empresas estão se adaptando. Uhum. Então, você tinha uma salinha chamada de RH. Hoje as empresas têm chamado de área de gente. Pessoas e gente, Pessoas e gente. Nós chamávamos de pessoa e cultura. A TOTUS chama de relações humanas, então continua o RH, mas ao invés de recursos se transformou em relações. E um outro caso, né, que foi um pouquinho mais chocante, né, mais sério, assim, não vem para esse lado do humor, foi o dia que eu precisei fazer um desligamento e comentei com vocês da minha dificuldade, o quão difícil para mim é desligar uma pessoa, né? E se alguém disser que desliga uma pessoa com tranquilidade, com leveza, tem alguma coisa estranha aí, né? Você tem que ser muito fria, né? Tem que ser fria. Meu Deus. E eu me preparei, já tinha uma jornada na liderança, já estava aprendendo há alguns anos, e eu convidei essa pessoa para falar, né, numa salinha reservada, e muito direto. Eu aprendi que tem que ser muito direto, você não precisa ficar floreando, dando voltas. Uhum. E de repente eu falei, olha, chamei você aqui para comunicar que você está sendo desligado. E a pessoa começou a pedir os motivos e não aceitou. E eu não queria falar tanto de motivos, né? Naquele momento, porque Nem é bom, né? a pessoa estava visivelmente chateada, incomodada, e não era para ser diferente. Uhum. Porque naquele momento foi uma surpresa, tá? E outro aprendizado para mim. Nenhum desligamento deve ser surpresa. E o Fábio falou sobre isso agora há pouco, né? A pessoa tem que ter tido sinais, tem que ter sido comunicada nos feedbacks anteriores. Uhum. E durante aquele desligamento a pessoa levantou, bateu na mesa, saiu, bateu a porta e me deixou falando sozinho. Nem escutou mais nada. Não escutou mais nada e nós tínhamos um processo a ser concluído, né? Aí volta a visão do Evandro com processos. Então eu precisava desligar, eu precisava direcionar essa pessoa para um profissional do nosso time de pessoas e cultura para fazer uma entrevista de desligamento, né? Então, pontos que eu fui ajustando depois, né? Mas eu esperava que a pessoa saísse de uma agenda, uma conversa de desligamento, fosse falar com o time e responder um questionário do porquê ela estava saindo, como ela estava se sentindo. É a singularidade que você falou das pessoas, né? Singularidade. Uhum. E o profissional saiu, foi embora com um notebook, com tudo da empresa. E aí, para você conseguir contato, conseguir, sabe, encerrar, aquilo não termina bem. E eu não gosto de ficar com pendências, né? Essa foi uma situação assim que me marcou muito, marcou a minha trajetória enquanto liderança e também trouxe muito aprendizado. Com certeza. Não deve ser fácil, não. Deve ser... Esse tipo de situação, desse jeito, eu nunca passei. Porque eu só precisei fazer um desligamento, eu fiz, o outro foi feito. Mas esses dois aí, na hora de fazer, eu já fiquei tudo... Cara, o que eu vou falar para essa pessoa? Meu Deus do céu, ela vai ficar brava comigo, não vai mais querer me ver. Hoje, uma das pessoas encontro na rua, me abraça, as duas pessoas encontro na rua, me abraça, pergunta como que eu tô, que tem as coisas. Só que vai ter gente que não vai te olhar Nunca mais vai olhar para você na sua vida. Que vai levar pro pessoal e vai achar que ela estava certa. E pronto, não vai fazer o quê, né? Exatamente. Esse é o preço, né, que você paga por ser líder, né? Liderança chega no momento que você precisa agir muito sozinho, você se sente muito sozinho, dependendo da posição hierárquica que você ocupa na empresa. Evandro, você me disse isso uma vez. Quando eu era analista, depois eu comecei a virar líder do pessoal lá, até virei líder dos analistas,
E depois eu vim para cá, comecei a cuidar dessa parte da gestão aqui. E você é excluído das coisas. Você não vai participar mais de grupos de pessoal da empresa, por exemplo, dos amigos lá. Você é excluído. E eu aceito super bem, eu entendo. No começo, eu falava, nossa, esse povo, desculpa a palavra, mas são cuzão, né? Olha, me excluindo. Mas não faz parte do processo. Com certeza, acontece com várias pessoas isso. Então, isso, no começo achei estranho, mas depois eu já me adaptei super bem. Até com o Murilo outro dia, estava comentando sobre, né? Cara, é assim que funciona, não adianta a gente ficar chateado. E eu tenho pessoas aqui que eu treino para ser líder, porque na minha opinião aí tem que ter pessoas melhores que nós. Quando as pessoas são melhores que nós, menos trabalho eu vou ter. Então eu treino as pessoas, acontece casos assim, a gente tento explicar, ó, fica tranquila, é assim que funciona, não fique chateado, mas faz parte do processo para você crescer, né? Exatamente, e você formar outros líderes permite que você evolua dentro da empresa também, né? Tem um livro que fala o pipeline da liderança. Então, como você atua enquanto líder em cada nível da sua carreira? Você vai ser o líder de pessoas direto, depois você vai ser líder de líderes, você vai ser gestor. O gestor ele tem ali um foco também em números, em resultados, um pouco diferente da liderança, dependendo da empresa. Você vai chegar numa posição onde você vai ser diretor, e por que não? Daqui a pouco um vice-presidente, um presidente de uma empresa. Cada posição dessa vai precisar saber lidar com pessoas de um modelo diferente. Quando você tem gestores que respondem para ti, os gestores vão fazer o papel próximo das pessoas, a liderança, né, que responde para esses gestores vai fazer esse papel. Então, isso é um aprendizado também durante a carreira, né? Sim, verdade. E o interessante é que, assim, o líder, ele precisa saber lidar com pessoas, né? Aí, quando você é um gestor, ou seja, um líder de líderes, você está falando com pessoas que já entendem de pessoas. Então, por exemplo, eu fiz curso de liderança e gestão lá pela Dale Carnegie. Quando você faz isso num ambiente em que ninguém entende o que você está fazendo e o porquê você está fazendo, é muito mais simples. Por quê? Porque é só você que está entendendo o que você está fazendo. Agora, quando a outra pessoa vê que você está fazendo as coisas e ela também sabe o porquê você está fazendo e ela também tem discernimento do motivo que você está fazendo, aí ela já tem como ter uma discussão mais avançada com você. Você não pode falar de qualquer jeito, você tem que ser mais explicativo, esse tipo de situação, né? Diferente do padrão. Até porque, assim, você pega o líder, uma vez você me falou isso, eu achei bem engraçado, inclusive. Eu não consigo fazer as coisas sem explicar o porquê que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer por causa disso, disso, disso. Se a gente não fizer desse jeito, vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Então, vamos fazer. Aí o Fábio falou, cara, mas vai chegar um momento que você vai querer fazer as coisas, você tem todos os motivos, e a pessoa que você lidera, ela não vai querer fazer. Então, você vai olhar para a pessoa e vai falar, viu, isso precisa ser feito. Faz do jeito que eu tô falando, pronto, acabou. Acontece, velho. Agora eu já tive situações para fazer isso, né? Mas quando a gente entrou, era o Murilo no comercial, era o Murilo no marketing, era o Murilo em tudo que é coisa que não fosse desenvolvimento, né? Aí agora que a gente já tem mais pessoas, já tem publicitário trabalhando com a gente, tem vendedor trabalhando com a gente, tem diversas pessoas nessa equipe, aí a gente precisa discutir as situações com eles. Aí já começa a mudar totalmente o cenário. Que é diferente do chefe do líder, né? Aí tipo assim, eu tiro muita opinião com o pessoal. A gente não, por exemplo, cuida da parte de produto, cuida do pessoal aqui. Eu não chego, vamos fazer assim. Não, é sempre, o que vocês acham? Pedir opinião, né? Normalmente tem uma ideia mais legal, tem uma coisa que você pode implementar na ideia, que você pode deixar ela melhor. Melhorar, entendeu? Agora, como tem ideias ruins, né? Não, isso aí não vamos fazer desse jeito, não. Vamos do jeito que eu falei, então. E isso
com o tempo você vai conhecendo a equipe que você tem. Sim. Você vai entendendo que eles gostam de entender o porquê. Vai ter momento que você vai ser diretivo, você vai chegar e falar, eu preciso que vocês façam isso. E se você trabalha com aquela pessoa há um bom tempo, ela vai saber, poxa, o Murilo está na correria que não vai conseguir me explicar hoje, eu vou executar, porque eu confio no que ele está me pedindo. Isso. Mesmo não entendendo exatamente aonde ele vai chegar com essa entrega que eu vou fazer, porque eu tenho uma confiança, eu tenho uma relação com ele. Mas quando é uma pessoa nova na equipe, uma pessoa mais questionadora, né, que gosta de fazer perguntas, se você não explicar, você já tem um atrito ali para resolver. Né? Com certeza. E o papel de um líder demanda muito tempo com pessoas. Tá? Então, o Fábio pediu antes, dificuldades de você ter time grande. É muito tempo. Tem um escritor americano que é o Jim Collins, Feitas para Vencer, Feitas para Durar, né? Livros lá da década de 80, 90, mas com conteúdo muito relevante até hoje. Conteúdo, bem se dizer, atual. Muito atual. E ele faz uma analogia, e eu gosto muito de aprender por analogias. Que ele fala que você, enquanto líder, você é o motorista do ônibus. E você precisa saber quem você quer trazer a bordo desse ônibus, quem você vai embarcar no ônibus, então aí entra o processo de recrutamento. Depois que você traz a pessoa, onde você senta ela, qual é a melhor cadeira, a melhor posição. E isso não é fixo para sempre. Você traz a pessoa, né? No primeiro ano ela atuou muito bem, o Evandro atuou muito bem como estagiário de desenvolvimento de software no primeiro mês, 2 meses. Depois já foi mudando. E depois que você tem 90% das pessoas alocadas nas melhores posições, né? Se não me engano é isso o percentual, você olha para elas e você fala, e aí? Para onde a gente vai junto com esse ônibus? Então, é a parte de você envolver, de você perguntar. Por quê? Você criou um time tão bom, tão sênior, né? Talvez não seja a melhor palavra aqui, mas um time tão performático que você confia neles, né? E o Fábio falou, você precisa ter pessoas melhores que você no time, e você pode confiar neles para falar, para onde nós vamos? E, enquanto você não tiver 90% das melhores pessoas nas melhores posições, você, enquanto líder, segundo Jim Collins, não deveria ter outra prioridade. Olha que responsabilidade, olha que desafiador isso. Com certeza. Por exemplo, agora tem um feriado agora, preciso viajar, né? E, cara, vou ficar tranquilo aqui, vai ter sexta e segunda agora, mas vou estar tranquilo porque eu sei a pessoa que vai ficar no meu lugar, ela faz tudo bem feito, sabe? Super competente. Então, eu fico bem tranquilo, não me esquento com nada, sei que ela vai dar conta, por exemplo. Então, isso é a parte de, acho que, tentar liderar bem, contratar as melhores pessoas melhores que você, novamente, eu digo, que é muito importante. E um ambiente, uma cultura, onde você está aberto também para o erro. Se acontecer um erro, o Fábio está ausente, acontecer um erro, ele confia que aquelas pessoas erraram, ok, mas tentando fazer o melhor. E erro acontece. É normal isso, né? Mas faz parte tem que do corrigir, processo, claro, né? Tem que corrigir, tem que saber levar. Exatamente. Mas acho que é isso, né, Murilo? Tem mais alguma pergunta para você, pro Evandro? Cara, perguntas eu sempre tenho para fazer, mas acho que hoje já deu 1 hora? Já. Legal. 58 papo é bom, minutos. passa rápido, né? Passa rápido. A conversa foi aqui, ó. Céu, já não vi o tempo passar. Nem eu. Então tá, eu fiz essa pergunta no último podcast que eu fiz, eu acho que cabe bem eu fazer essa pergunta. Evandro, se você pudesse dar uma dica para todas as pessoas do mundo, imagina que todos os gestores de pessoas do mundo estão olhando você falar agora. Que dica você daria para essas pessoas? Entenda de pessoas, mas começando por você. Se conheça, invista em autoconhecimento, dedique tempo para aprender. E aprender nunca é demais. Nunca é demais, mas não há receita. Pensar nisso também, que não há receita. Então, eu comecei por mim, na dor, não foi pelo amor, foi pela dor.
entendendo de mim, fui entender de outras pessoas, e entender que as pessoas são diferentes, são singulares. Então, talvez a dica aqui, nada de novidade, nada de surpreendente. Talvez o Murilo estivesse esperando aqui uma receita... Espera que eu vou até escrever. algo muito diferente, mas a simplicidade na gestão de pessoas, muitas vezes, ela é o diferencial. Uhum. Né? Não é você tentar importar o que você viu no Vale do Silício, não é o que você viu em outras grandes empresas. Qual é o momento da sua empresa, qual é o contexto que você está inserido e se aquilo cabe ou não. Trocar ideias, trocar informações sempre é importante. Acho que mas adapte. Isso que você falou, o momento da empresa é essencial. Uhum. Nem tudo que se aplica em outra... Eu comentei isso no início. Se aplica em outra empresa, eu vou aplicar agora para nós. Principalmente nós, que nossa cultura ainda está em desenvolvimento. Está sendo criada a nossa cultura, a nossa identidade. E que é um sonho, tem Murilo fez já... De identidade verbal, identidade, tudo cultura mais. Da empresa. Só que aquilo, como você falou, não é fixo, né? Aquilo pode ser alterado. Então, a gente está construindo. Será que é aquilo, nossa identidade? Será que vai ser daquele jeito? Temos chão ainda para andar. Murilo, e complementando, talvez liderança... Não é toda pessoa que vai gostar, vai se adaptar, vai falar, eu gosto de liderança. Você vai ter, de repente, ótimos contadores que querem mexer com números, planilhas, e você colocar eles para lidar com pessoas, vai fazer com que ele perca a essência dele. O principal talento dele. Então, saber reconhecer e falar assim, olha, eu vou trazer alguém do mercado para me ajudar. Ou, eu vou formar outra pessoa do time para fazer isso. Porque eu não estou tendo condições, não estou tendo a paixão por isso como eu deveria ter, como eu precisaria ter. Uhum. Bem pontuado isso. Uhum. Realmente acontece. A gente tem exemplos aqui, mas... Aqui dentro, né? A gente já trouxe gente de tudo que é canto para cá. Que nem era da área de tecnologia, inclusive. Show. E, Evandro, eu queria só mais uma pergunta que eu queria fazer. Você consegue deixar uma dica de um livro e de um curso sobre gestão de pessoas? Um livro, Os 5 Desafios das Equipes. É um livro bem interessante, que ele conta, através de uma historinha que passa no Vale do Silício, como empresa de tecnologia, os 5 principais desafios que uma empresa ela passa. E acreditem, faz muito sentido. É um livro bacana. E curso. Você falou Dale Carnegie. É um curso excelente, é um curso bacana. Você já fez também? Eu fiz o curso, treinamento de liderança para gestores, do TLG na época, talvez nem tenha mais esse nome hoje. Não, agora ele se chama DYLP. DYLP, mas pare de fazer e comece a liderar, que se chama o curso. E independente do curso, Murilo, aplicar aquilo, sabendo que você vai ter acertos e vai ter erros, e ajustar. Onde errou, ajusta, tenta de novo. Não adianta ir lá fazer o curso, guardar para você, não aplicar, não usar para nada, também não vai adiantar. Né? Isso que eu acho tão legal do Dale Carnegie, porque o Dale Carnegie ele tem sessões lá, 12 sessões do Dale Carnegie, aí você precisa lá do começo, o que eu vou aplicar nessa semana, o que eu vou aplicar na semana seguinte. Eu sou suspeito para falar, tá? Toda vez que fala de liderança, essas coisas, eu começo a falar de Dale Carnegie. Tanto que eu já trouxe... Não, viu? Não sei não. Tanto que eu já trouxe os donos da Dale Carnegie de Cascavel aqui para fazer podcast com a gente. Eu acho que... Patrocinar nós aí no podcast. Patrocina nós. E aí, Dale? Boa. Valeu, então? É isso, então. Muito obrigado, Evandro, novamente. Obrigado. E até uma próxima vez. Espero a gente conversar de novo, porque tem muito assunto, né, para falar. Como já se passou uma hora, vamos encerrar. Fábio, Murilo, obrigado pela oportunidade, pelo convite, para falar de um tema que eu gosto tanto, né? O tempo voa aqui, a gente poderia ficar falando aqui mais um tempo, teria história, teria conteúdo, né? Com certeza. Valeu, Evandro, obrigado. Muito sucesso, viu? Fechou. Gente, obrigado por acompanharem a gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.